Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Alexandre Calé, sou advogado especializado em direito imobiliário e vou trazer aqui para vocês algumas situações e algumas opções de ações de casos de outros clientes que eu tenho aqui no escritório, que pode ser um caso parecido com o seu, tá bom? Eu vou falar de três assuntos. Eu vou falar de ação de uso capião de herdeiros, eu vou falar de abertura de inventário e eu vou falar de dissolução de condomínio, tá? Então, primeiro eu vou colocar a situação para você entender, para ver se você se enquadra nessa situação. E depois eu vou te falar de soluções jurídicas para cada uma dessas situações. Então, vamos para o caso. Geralmente, eu tenho muitas pessoas que me procuram por conta da seguinte situação. O pai e a mãe, vou dar esse exemplo. O pai e a mãe compraram um imóvel, tá? Um terreno, uma casa, e eles tiveram, um exemplo, dois filhos. Esse pai e essa mãe falecem, e um dos filhos continua morando nesse imóvel. Geralmente é uma casa, né? E o outro filho, o irmão, se casa, vai morar em outro lugar, enfim, não mora no mesmo local que os pais. Daí a primeira pergunta. Isso se chama uso capião de herdeiro. O filho que ficou na casa, ele quer regularizar a situação do imóvel. E ele não quer abrir inventário dos pais para partilhar o imóvel com outro irmão. Entendeu a situação? É possível esse filho que ficou na casa fazer uso capião em nome próprio, né? Ele abrir uma ação de uso capião, né? E passar o imóvel que era dos pais para ele e tirar o irmão, né? Da propriedade desse imóvel. É possível fazer uso capião de herdeiro. Porém, existem alguns detalhes, tá? Vamos para o primeiro detalhe. É possível fazer uso capião de herdeiro desde que os pais tenham falecido e o outro irmão não tenha aberto inventário, tá? Por quê? Quando os pais falecem, os filhos recebem a herança, né? É um princípio do direito que chama seisini, saisini, enfim. É um princípio que morreu, já transmite os bens imediatamente, com a morte, na data da morte, do óbito. Porém, como é que você reivindica esses direitos? Como você é herdeiro, né? Você tem são dois irmãos, metade do patrimônio para cada um nesse exemplo. Você tem que abrir um inventário, porque você só no inventário você vai partilhar os direitos deixados pelos seus pais, né? Então, no inventário você vai fazer o formal de partilha e neste momento, quando o juiz homologar no inventário o formal de partilha, aí o imóvel é partilhado metade para um, metade para outro. Legal. Você pega o formal de partilha, leva no cartório de imóveis, passa o imóvel para o seu nome e o nome do seu irmão. Então, o inventário é um procedimento para transferir o patrimônio dos seus pais e para que o imóvel passe para o nome dos dois. Quando é feita a partilha, o imóvel entra em condomínio. O que significa isso? 50% do irmão e 50% de outro. Porque o imóvel é um bem indiviso, né? Não dá para você dividir o imóvel ao meio, né? Você até consegue murar ele, mas no cartório ele continua sendo o mesmo terreno, o mesmo imóvel. Então, a partilha feita no inventário só serve para dividir o patrimônio. Então, você entra em condomínio, né? Então, resumindo, né? Quando seus pais falecem, você abre inventário e partilha entre os irmãos os direitos e se resolvem. Só que vocês estão em condomínio ainda, 50 para cada um. Vocês estão juntos, né? Vocês são coproprietários, vamos colocar assim. Como é que você desfaz esse condomínio? Você tem que entrar com uma ação de dissolução de condomínio. Mas vamos voltar no nosso exemplo inicial. O irmão ficou no imóvel e quer ficar com o imóvel para ele. Então ele entra com uma ação de usucapião. O outro irmão tem que abrir um inventário dos pais, tá? Então, quando é que o irmão que entrou com o usucapião tem sucesso na ação de usucapião? O primeiro irmão, nesse exemplo. Quando o outro irmão que saiu do imóvel não contesta essa posse. Então, resumindo, qual que é a dica? Se o seu pai faleceu, seus pais faleceram, quem quer a parte da herança tem que abrir inventário imediatamente. Morreu, já abre inventário. Não fica esperando muito tempo. Porque se passar, por exemplo, 15 anos do óbito do seu pai, da sua mãe, o outro irmão vai alegar lá na ação de usucapião que passou 15 anos, que nenhum herdeiro, nenhum irmão se interessou pelo imóvel e abandonou o imóvel. E ele ficou cuidando do imóvel, fez melhorias. Por isso que ele vai reivindicar o usucapião, porque ele vai falar, não abri no inventário, ninguém está interessado na herança, eu cuidei do imóvel, paguei os impostos, então o imóvel tem que ficar para mim. Vocês entenderam? Então, uma forma de contestar a usucapião de herdeiro é abrir inventário. E isso você tem que fazer logo após a morte. Se você deixar passar 15 anos, você perde a sua parte da herança para o outro irmão que ficou no imóvel e você não abriu o inventário dos seus pais. Percebeu? Então, isso é uma forma de garantir, contestar
para evitar o uso capião do seu outro irmão com relação ao imóvel, ok? Eu falei o prazo de 15 anos, mas esse prazo também pode ser reduzido para 10, até para 5, dependendo da modalidade de uso capião que o seu irmão está entrando. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas, resumidamente, abre inventário, assim você contesta a posse do seu irmão e ele não consegue pegar o imóvel para ele. Tudo bem? Isso é uma forma de defesa para quem está do lado do irmão que saiu. Espero ter ajudado no vídeo. Comente aqui qualquer coisa, é só me mandar mensagem que eu respondo. Um forte abraço a todos.